une des composantes majeures de ce travail. Or, il est aujourd'hui menacé. Menacé par la décision des États-Unis. Colocar um número preciso nos impactos econômicos das mudanças climáticas é difícil. É difícil dizer que o furacão Harvey, que causou 125 bilhões de dólares em danos, não teria acontecido ou teria sido menos grave sem os efeitos das mudanças climáticas em jogo, a seca se expandindo e piorando no hemisfério norte, dizer que as inundações catastróficas na Europa Ocidental foram causadas pelas mudanças climáticas, que mais de 18 milhões de hectares foram queimados na temporada australiana de incêndios florestais em decorrência das mudanças climáticas ou dizer que as mudanças climáticas causaram a onda de frio severo de 2021, que deixou milhões de texanos sem energia e custou à economia do estado mais de 130 bilhões de dólares. Mas não é difícil dizer que esses desastres naturais têm aumentado com frequência, e as razões para isso são bem compreendidas e documentadas. Múltiplos estudos, em diversas indústrias, concordaram que as mudanças climáticas impulsionadas por emissões de carbono humanas vão causar graves instabilidades econômicas, e isso está ignorando os óbvios impactos humanos desses desastres naturais. Esses eventos climáticos extremos afetam as pessoas mais vulneráveis em nossas sociedades. Precisamos abordar esse problema agora, mas encontrar maneiras de acelerar nossa transição para energias renováveis tem sido difícil. Dependemos de combustíveis fósseis para impulsionar nossa economia, então não usá-los para salvar nossas economias é um dilema. Esses impactos econômicos intangíveis são desmotivadores para a maioria das indústrias. Precisamos de uma maneira imediata de incentivar a mudança, impondo pressão econômica. É aí que entram os impostos sobre o carbono, impostos que são cobrados diretamente na fonte de emissões de carbono, mas essa política econômica vem com seus problemas e controvérsias. É fácil entender os argumentos contra os impostos sobre o carbono. Pegue um imposto sobre o carbono simples que é colocado diretamente nos combustíveis de acordo com suas emissões de carbono. A ideia aqui é desestimular o uso de combustíveis intensivos em carbono, mas como isso realmente se desenrolaria? Em nível humano individual, a resposta mais óbvia é que os preços dos combustíveis aumentarão e tornarão mais caro para pessoas comuns irem ao trabalho e aquecerem suas casas. Indivíduos que podem pagar por novos veículos elétricos comprarão novos carros elétricos, mas a realidade é que a grande maioria das pessoas não pode pagar para fazer essa troca, e a fabricação de carros elétricos não está produzindo veículos suficientes para permitir essa mudança imediata. As pessoas que mais lutam financeiramente serão empurradas ainda mais para a pobreza. Em uma escala maior, os impactos econômicos são mais difíceis de prever. Os preços da eletricidade também seriam afetados. Nossas redes elétricas dependem de combustíveis fósseis para gerar energia, e um aumento no custo do combustível seria repassado aos consumidores. Mas, o aumento dos preços da eletricidade e do combustível impacta todas as indústrias do planeta. Um aumento repentino nos custos operacionais para as empresas provavelmente causaria uma queda nos PIBs dos países à medida que as indústrias se adaptam. Essas são questões sérias que os governos precisam considerar e avaliar em relação às futuras e muitas vezes intangíveis perdas econômicas como resultado das mudanças climáticas. Há tantas variáveis que precisamos considerar ao criar políticas como essa. Qual é o preço ótimo dos impostos sobre o carbono? Eles precisam ser altos o suficiente para tornar os combustíveis de alta intensidade de carbono, como o carvão, realmente pouco atraentes e forçá-los a sair do mercado, mas não podem ser tão altos a ponto de prejudicar a economia. No que o dinheiro arrecadado deve ser gasto? Deveria ser devolvido em reembolsos para classes econômicas mais baixas que sentirão mais o aperto, ou deveria ser usado como uma troca de impostos para corporações para reduzir a queda no PIB? Hoje, vamos examinar essas perguntas com a ajuda de dois modelos de computador e o trabalho de pesquisadores do MIT que combinaram os dois modelos para prever o futuro sob vários cenários de tributação. Os modelos utilizados foram o modelo REDS, desenvolvido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos para simular a rede elétrica, e o modelo desenvolvido pelo MIT, que simula os efeitos da rede elétrica na economia mundial. Combinados, esses modelos de computador permitiram que os pesquisadores fizessem previsões sobre como diferentes políticas afetariam não apenas a rede elétrica, mas a economia dos países como um todo. E os resultados são bastante fascinantes.
Dois cenários iniciais foram testados. Começando em 2020, o imposto sobre o carbono começaria em $25 por tonelada de CO2 ou $50 por tonelada de CO2. Então, como isso funciona? Como medimos a liberação de CO2? Uma maneira de fazer isso é taxar os combustíveis de acordo com suas emissões de dióxido de carbono por milhão de BTU, e eu me recuso a usá-lo, então vamos fazer uma rápida conversão para a unidade científica de joules, que mais ou menos equivale a 1 gigajoule mais algumas alterações. 1 gigajoule de carvão é apenas cerca de 34 kg de carvão, talvez o equivalente a 2 sacos de carvão de aquecimento tradicional. O carvão emite cerca de 0,1 tonelada métrica de dióxido de carbono por gigajoule. Se fixássemos nosso imposto sobre o carbono em $50 por tonelada métrica, isso resultaria em um custo adicional de $5. No entanto, podemos ver que o gás natural libera cerca da metade do dióxido de carbono que o carvão, tornando suas penalidades a metade da do carvão, e assim dando-lhe uma grande vantagem no mercado. Em seguida, esses estudos aplicaram duas taxas anuais de aumento do imposto sobre o carbono, uma em que o imposto aumentaria 1% ao ano, e outra em que aumentava 5% ao ano. Combinado, isso nos dá 4 cenários. Vamos ver o que acontece nesses 4 cenários. As projeções de preço da eletricidade de 2020 a 2050 para cada cenário pareciam com isso. Não surpreendentemente, os preços da eletricidade aumentaram em todos os 4. Com o aumento inicial sendo inteiramente determinado pelo imposto inicial de $25 e $50 por tonelada de CO2, mas apesar do imposto aumentar 1% ou 5% a cada ano, os preços não aumentam continuamente. A rede elétrica se adapta e evolui para o novo ambiente fiscal muito rapidamente. Com a política tributária mais agressiva, o aumento inicial de preço é de 50%, um aumento muito grande que diminui para 30% até 2030 e depois diminui novamente em 2040. Esses aumentos de preço são assustadores, mas é incrível ver como essa rede elétrica simulada se adaptou. Esta é a projeção de geração de energia sob um cenário de referência sem imposto. Carvão, gás natural e nuclear fornecem a maior parte da energia, com os únicos principais impulsionadores de mudança sendo a energia eólica e solar baratas aumentando na geração e sendo apoiadas por usinas de energia a gás natural de resposta rápida, que começam a diminuir a participação do carvão. 30 anos com apenas um aumento mínimo em energia renovável. No entanto, isso é o que acontece sob o cenário de alto imposto. O carvão é imediatamente e sem cerimônia retirado da rede elétrica. Sua alta intensidade de carbono torna sua energia completamente inviável. Dentro de poucos anos, as usinas de energia a carvão são desativadas, enquanto as usinas de energia a gás natural e a energia eólica rapidamente assumem o vazio deixado para trás. A energia solar aumenta gradualmente em capacidade, mas o estudo menciona que a mistura de solar e eólica é altamente sensível às suposições feitas no modelo. Mais interessantemente, neste cenário de alto imposto, um tipo completamente novo de tecnologia aparece por volta de 2040. Com esse imposto sobre o carbono de $50 aumentando 5% a cada ano, o imposto sobre o carbono em 2040 neste cenário será de $133 por tonelada de CO2, e nessa fase, na verdade se torna econômico combinar gás natural com captura de carbono direta. A captura direta de carbono, uma tecnologia que absorve dióxido de carbono diretamente do ar, atualmente custa entre $250 e $600 por tonelada. Ainda está longe de ser economicamente viável, mas esse preço é esperado continuar caindo, e será muito mais barato extrair dióxido de carbono do escapamento de uma turbina a gás do que tentar capturá-lo depois de diluído na atmosfera. E digamos que até 2040 consigamos reduzir o preço para $100 por tonelada, combinar essa tecnologia com usinas a gás natural fará muito sentido. São $33 de economia de custos para cada tonelada de dióxido de carbono capturado. O que é verdadeiramente encorajador é que sob este cenário, a liberação de dióxido de carbono diminui em mais de 90% até 2050. Se analisarmos os outros cenários de impostos neste gráfico, é isso que obtemos. A grande conclusão deste gráfico em particular é que o imposto de $25 com crescimento de 5% é mais eficaz a longo prazo do que o de $50 com 1%, o que faz todo sentido, já que o imposto de $25 com alto crescimento supera o imposto de $50 com baixo crescimento dentro de 18 anos. Isso se reflete também em nossas projeções de emissões, com reduções de emissões estagnando para os cenários de 1% de crescimento.
Eles conseguem compensar os aumentos nas emissões decorrentes do crescimento econômico, o que não é suficiente. Está claro que uma taxa de aumento mais alta de 5% é necessária para incentivar respostas rápidas das indústrias. Todos os 4 cenários resultaram no fim do carvão. Parece que o número mágico para fazer isso acontecer está em torno de 30 a 40 dólares por tonelada de dióxido de carbono, e em todos os cenários, eliminar o carvão é o que impulsiona as grandes reduções nas emissões de carbono, e nós absolutamente precisamos priorizar a remoção dele de nossa mistura de geração de energia. Então, o que realmente acontece com todo esse dinheiro arrecadado? Este cenário mostra a receita arrecadada sob as 4 diferentes condições. Com o cenário de alto imposto e alto crescimento arrecadando mais de 600 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. O que devemos realmente fazer com esse dinheiro? Ele não simplesmente desaparece. Este estudo examinou 3 maneiras principais de reciclar o dinheiro arrecadado para compensar os efeitos negativos do imposto. Reembolsos únicos para famílias afetadas pelo imposto sobre o carbono, reduções no imposto sobre o rendimento do trabalho e reduções no imposto sobre o rendimento de capital, juntamente com 5 híbridos desses 3 caminhos potenciais de impostos. Eles descobriram que os retornos diretos do dinheiro para as famílias são os mais progressivos, ou seja, minimizam o impacto nas famílias de baixa renda. No entanto, descobriram que as reduções diretas de impostos sobre o capital são as mais eficientes para manter a economia. É essencialmente uma troca de impostos, qualquer dinheiro arrecadado com o imposto sobre o carbono é simplesmente usado para reduzir os impostos sobre o capital. Mas esta é a política menos progressiva, favorecendo as famílias mais ricas. A melhor política parece ser um sistema híbrido, onde de 6 a 8% do imposto sobre o carbono é reciclado para famílias de baixa renda, enquanto o restante vai diretamente para uma troca de impostos com impostos sobre o capital. Isso parece ser um meio-termo feliz entre progressividade e eficiência econômica. Está claro que os impostos sobre o carbono funcionam, a tributação direta dos combustíveis é a mais fácil de entender, mas lugares como a Califórnia implementaram sistemas de limite comércio que impõem um limite rígido às emissões de carbono com permissões para diferentes empresas. As empresas que conseguem reduzir suas emissões podem então negociar essa permissão com outras empresas que precisam. Este é um sistema muito mais difícil de monitorar, no entanto, pois não há uma maneira fácil de monitorar as emissões de uma empresa em diferentes atividades. E vimos com casos de alto perfil como a tecnologia de fraude de emissões da Volkswagen instalada em 11 milhões de veículos, que as empresas estão dispostas a encontrar maneiras de trapacear esses sistemas, se possível. Um imposto direto sobre combustíveis é impossível de trapacear. Este sistema funciona. Força os poluidores a adaptarem rapidamente seus negócios, causa uma redução radical nas emissões de carbono e encoraja a inovação. Muitos países estão implementando impostos sobre o carbono e aumentando-os gradualmente. Na verdade, a indústria de combustíveis fósseis ainda se beneficia de subsídios fiscais maciços, enquanto seus próprios lobistas lutam contra o imposto sobre o carbono com o argumento de alta inteligência de que os impostos são ruins. Ninguém quer pagar mais impostos, mas a realidade é que este imposto pode ser implementado sem aumentar a receita tributária, apenas muda de onde os impostos são retirados e incentiva a transição para energia de baixo carbono que nos economizará milhões de dólares a longo prazo ao reduzir o impacto das mudanças climáticas em nosso planeta. Vídeos como este podem parecer muito secos, apenas cheios de dados e informações. Tentamos tornar assuntos como este o mais interessante possível, porque é incrivelmente importante que essas informações sejam conhecidas e compreendidas pelo público.